Olá, que bom ter a sua companhia e mais essa conversa aqui no O Eu Profundo. Hoje a gente vai embarcar juntos numa história que, olha, realmente mexe com a gente. Fala sobre as voltas que a vida dá, sabe? Como nossas escolhas ecoam e também sobre a força incrível que a gente tem para se transformar. É uma jornada de contrastes bem fortes, do céu ao inferno e talvez de volta para a luz. Nossa exploração de hoje parte de uma narrativa chamada Uma Expiação Terrestre. Ela nos apresenta um homem que, quando a gente o conhece, é um mendigo, mas que carrega um passado assim de riqueza e poder que a gente nem imagina. Vamos seguir os passos dele por um longo caminho de aprendizado, de dor e, no fim, de redenção. E a gente já começa pensando, o que será que essa trajetória tão extrema pode nos ensinar sobre assumir a responsabilidade pelos nossos atos? Existe mesmo uma segunda chance? E o que significa, na prática, acertar as contas com a vida, com a nossa própria consciência? Ok, vamos mergulhar nisso. É uma história que puxa a gente para além do óbvio, né? Faz a gente pensar nessas conexões que às vezes a gente não vê entre o que a gente foi, o que a gente é agora, e até no sentido por trás das dificuldades que a gente encontra pelo caminho. É um convite para olhar para dentro, sabe? E para as leis que regem a existência. Exatamente. E o ponto de partida é esse personagem, intrigante. Pai Max. A gente está lá na Baviera por volta de 1850. Ele é um senhor bem idoso, quase 100 anos. A vida dele é muito simples, quase precária. Ninguém sabe direito de onde ele veio, não tem família. Vive assim uns 50 anos, com a saúde frágil, sem conseguir trabalhar direito. Sobrevive da caridade que ele até tenta disfarçar, vendendo pequenos objetos, almanaque, sabe? De fazenda em fazenda, de castelo em castelo. E tem um detalhe curioso. O apelido dele é Conde Max. Especialmente as crianças chamam ele de Senhor Conde. Por quê? Ninguém sabe explicar direito. Talvez uma brincadeira meio irônica, por causa dos trapos dele, ou será que tinha algo nele, um jeito de se portar que lembrava uma nobreza perdida? O fato é que ele aceitava o apelido com um sorriso tranquilo. Esse apelido, Conde Max, já é uma pequena semente da história toda, não acha? Um mendigo tratado como nobre. Isso sugere imediatamente que tem algo mais ali, né? Uma camada escondida, talvez uma dignidade que nem ele mesmo, naquela situação, reconhecesse totalmente. É um paradoxo vivo. Totalmente. E essa camada escondida se revela de um jeito bem inesperado. Anos depois que o pai Max morre, ele aparece em sonho para a filha do dono de um dos castelos onde ele costumava pedir abrigo. E o abrigo era simples, viu? Muitas vezes era na Estrábaria mesmo. No sonho, a primeira coisa que ele faz é agradecer. Agradece as orações que essa moça fez por ele, dizendo que foram importantes, que o ajudaram. Então, ele se oferece para contar a história dele. Não por orgulho, ele deixa claro, mas como uma grande instrução para todos. E a forma como a história chega é bem significativa. Um sonho é como se fosse uma ponte, né, entre o visível e o invisível, sugerindo que a nossa consciência e as nossas conexões vão além da vida física. O agradecimento pelas preces reforça isso. A ideia de que um pensamento bom, uma lembrança com carinho, uma oração tem um efeito real, mesmo depois da morte. Mostra a força da intercessão, sabe? Do cuidado que ultrapassa barreiras. E a história que ele conta, nossa, é de cair o queixo. Ele revela que uns 150 anos antes, ele era de fato um senhor muito poderoso e riquíssimo naquela mesma região, dono de terras de um castelo enorme. Só que o caráter desse homem era o extremo oposto do humilde pai Max que a gente conheceu. Ele se descreve como vaidoso, orgulhoso ao extremo, obcecado pela posição social dele, pela nobreza, e a fortuna imensa que ele tinha. Usava só para ele mesmo, jogo, festas que viravam orgias, prazeres sem fim. O resto não tinha valor nenhum. E o jeito como ele tratava os outros era cruel.
Via os servos, os trabalhadores das terras dele, como se fossem objetos, sabe? Quase animais de carga, ali só para satisfazer os desejos dele. Explorava, maltratava, exigia tudo para bancar os luxos, os vícios. E se alguém reclamava, se tinha sofrimento, indiferença total. Ele achava que as pessoas deviam se sentir honradas só por servir ele. Ele morreu até que jovem, desgastado pelos excessos da própria vida desregrada. Mas sem ter sofrido grandes problemas, sem ter passado por dificuldades reais aqui na Terra. Para o mundo da época, ele era um felizardo, um vencedor. O funeral foi super grandioso, cheio de pompa. Mas ele mesmo admite no relato: nenhuma lágrima sincera, nenhuma prece verdadeira foi feita por ele. Pelo contrário, a memória que ficou foi de maldição vinda de todos que ele prejudicou. É um contraste brutal, né? Essa fachada de sucesso, de poder, de felicidade que o mundo via e a realidade sombria que esperava por ele do outro lado. Isso força a gente a perguntar: o que é, afinal, uma vida bem-sucedida? É só acumular bens, títulos e prazeres que passam rápido? A narrativa deixa bem claro que não. A maldição daqueles que ele fez sofrer não era algo externo, mas um eco direto, terrível e persistente das próprias escolhas e ações dele. Mostra que o impacto que a gente causa nos outros volta para nós. E como volta? Ele descreve o estado depois da morte como um pesadelo sem fim. Ouvia o tempo todo as maldições, via os rostos das pessoas que ele prejudicou, alguns ameaçadores, outros zombando dele. Não tinha para onde correr, nenhum lugar para se esconder daquela realidade que ele mesmo criou. A solidão era absoluta. Aqueles antigos parceiros de festa, que também já tinham morrido, evitavam ele. Sem dinheiro para bancar os prazeres deles, ele não servia mais para nada. Nenhum gesto de amizade, nenhum consolo, e a agonia interna era imensa. Uma sede que não passava, um desejo desesperado por alívio e o remorso corroendo. Todo aquele ouro, toda aquela riqueza que passou pelas mãos dele não serviu para gerar uma única coisa boa de verdade, um único ato de bondade sincero, uma única bênção. Só um vazio gigantesco. É uma imagem poderosa, e o que chama atenção nessa descrição é que o sofrimento não parece um castigo vindo de fora, imposto por um juiz divino, assim. Soa mais como a consequência inevitável da própria consciência dele despertando para a verdade dos seus atos. É a colheita direta das energias negativas que ele plantou a vida inteira. É o confronto nu e cru com o vazio da existência passada dele e com o mal que ele causou conscientemente. A ausência de bênçãos é muito forte e revela o que realmente tem valor, né? Não é o ouro, mas o bem que a gente faz, as conexões que a gente cria, a paz que a gente cultiva. Nesse fundo do poço, acontece a virada. No auge do desespero, ele solta um grito. Meu Deus, tende piedade de mim! Quando isso vai acabar? É um clamor que parece vir lá do fundo da alma. E então, pela primeira vez desde a morte, ele ouve uma voz. Uma voz que responde de forma direta e surpreendente. Quando tu quiseres. Curto, mas que muda tudo. Imagina o impacto disso. Agarrando-se a essa faísca de esperança, ele pergunta: mas o que eu preciso fazer? E a voz orienta. É necessário o arrependimento, se humilhar diante daqueles que humilhaste, pedir-lhes para que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Quando tu quiseres é central. Coloca a chave da mudança nas mãos dele. Não depende de um milagre externo, sabe? Mas de uma decisão interna, de um movimento profundo de vontade. E o caminho indicado não é fácil, exige ações que são o exato oposto de quem ele foi. Primeiro, o arrependimento sincero. Não é só lamentar estar sofrendo, é reconhecer o erro, a dor causada e querer genuinamente ser diferente. Segundo, a humildade radical. Ele precisa se colocar abaixo daqueles que antes ele pisava. É virar do avesso o orgulho que o definia. E terceiro, pedir ajuda aos ofendidos. Solicitar que as vítimas dele orem por ele é reconhecer o valor espiritual delas, valor que ele sempre negou. É admitir que precisa daqueles a quem só fez mal.
É uma inversão completa da antiga dinâmica de poder. Ele segue a orientação. Aquele espírito que foi um lorde orgulhoso se curva diante dos espíritos dos seus antigos servos, dos trabalhadores que ele explorou. Ele pede perdão, admite os erros, a crueldade dele. E a resposta é imediata. Aqueles rostos que o assombravam, hostis ou irônicos, se tornam serenos, compassivos, e então desaparecem. O tormento para. Ele descreve esse momento como o início de uma nova vida. A esperança volta, o desespero some. Uma gratidão imensa a Deus toma conta dele. E aí a voz fala de novo, chamando ele de príncipe. Mas ele, já transformado, responde que príncipe só existe um, que é Deus, que derruba os orgulhosos. Pede perdão mais uma vez e se coloca à disposição para ser servidor dos seus servidores, se essa for a vontade divina. É uma virada impressionante, né? Mostra o poder curativo quase que instantâneo da humildade verdadeira e do perdão pedido e talvez concedido no silêncio daqueles espíritos. Aceitar a responsabilidade e se dispor a servir em vez de ser servido marca uma mudança de eixo fundamental nos valores dele. Se a gente conecta isso com o quadro maior, é um princípio de reajuste em ação. O orgulho isola e causa dor, a humildade conecta e cura. A reconciliação começa dentro dele. Depois desse processo intenso de arrependimento e transformação lá no plano espiritual, ele recebe a chance de recomeçar, de reparar. Anos depois, ele volta para a Terra, reencarna. Mas o cenário agora é o oposto do anterior. Nasce numa família de camponeses muito simples, pobres. As dificuldades marcam a vida desde cedo. Fica órfão, cresce sozinho, sem apoio. Trabalha duro como operário, empregado de fazenda, mas ele faz questão de dizer no relato: sempre trabalhou honestamente, porque agora ele acreditava em Deus. A fé se tornou o guia dele. Só que a prova mais dura ainda estava por vir. Aos 40 anos, uma doença o deixa completamente paralítico. Sem poder trabalhar, a única saída é mendigar. E ele vive nessa condição por mais de 50 anos. Dá para imaginar? Nossa, 50 anos. 50 anos. E aí vem as ironias, que parecem ser parte crucial do processo de expiação. Ele mendiga justamente nas terras que foram dele. Recebe esmola, às vezes um pedaço de pão seco, nas mesmas fazendas que um dia lhe pertenceram. Continua sendo chamado de Senhor Conde por brincadeira. E muitas vezes o único teto que encontra é na estrebaria daquele mesmo castelo onde viveu no luxo. É um confronto diário e direto com o passado. Ele conta também dos sonhos que tinha. Sonhava que andava pelo castelo, revivendo a riqueza, o poder. Acordar na palha da estrebaria ou na beira de uma estrada depois de um sonho desses trazia um gosto amargo, uma pontada de tristeza. Mas isso, ele ressalta, nunca reclamou. Nunca se revoltou contra a sorte dele. Aceitou a prova. Essa segunda vida, como pai Max, é o coração da expiação. E é importante entender esse termo aqui. Não é uma vingança divina, sabe? Um castigo olho por olho. É mais como um reequilíbrio necessário, uma oportunidade intensiva de aprendizado e reparação. Viver na pele a pobreza, a dependência, a necessidade de pedir, a humildade imposta pela doença era o único jeito dele desenvolver a empatia, a compaixão, a compreensão que faltaram completamente antes. A paralisia, os 50 anos de mendicância são a prova dura, talvez até escolhida ou aceita por ele espiritualmente antes de nascer, para quitar a imensa dívida moral que ele acumulou. E a chave para atravessar essa prova com sucesso, como ele percebeu, foi a aceitação sem murmúrio, sem revolta. Isso mostrou que a transformação interna era real e profunda. É uma trajetória de tirar o fôlego, realmente. Do topo do orgulho e da indiferença, ele vai ao fundo da miséria e da dependência, para só então encontrar a libertação através do arrependimento, da humildade e da aceitação das consequências. Aqui é onde fica realmente interessante para a gente. Como uma história tão extrema assim conversa com as nossas vidas, que talvez não tenham esses picos e vales tão dramáticos. Apesar do drama todo, a história do pai Max ilumina verdades que valem para todos nós no nosso dia a dia. A gente pode tirar algumas lições bem práticas, né? A primeira, talvez a mais óbvia, é que a realidade tem sua própria contabilidade.
Nossas ações, palavras, até intenções criam ondas que cedo ou tarde voltam para nós. É causa e efeito. O conde não pagou em vida, mas a conta chegou. Isso vale para o bem e para o mal que a gente faz. Isso é forte. A segunda é o poder da mudança que vem de dentro. O arrependimento real não é sentir pena de si mesmo, mas olhar para o erro, sentir o peso dele e decidir firmemente não repetir. Essa decisão abre a porta para consertar as coisas para crescer. Certo. Não é só culta, é ação. Exato. A terceira é a humildade como força. O orgulho do conde destruiu ele espiritualmente. Reconhecer que a gente não é dono da verdade, tratar todo mundo com respeito do chefe ao porteiro, nos conecta e nos equilibra. É força, não fraqueza. Pensa no pai Max aceitando o apelido de conde com um sorriso. É verdade. Tinha uma força ali naquela aceitação. Com certeza. E a quarta é ver dificuldades como oportunidade. Os problemas da vida, saúde, dinheiro, relações podem ser vistos não como um castigo sem sentido, mas como chance de aprender, de desenvolver paciência, empatia, resiliência. A vida do pai Max como mendigo foi a grande escola dele. Faz todo sentido. E como a gente pode trazer isso para a prática, para as pequenas coisas do cotidiano? Podemos pensar assim. Primeiro, perceber o próprio impacto. O conde maltratava os servos sem pensar. Será que a gente presta atenção em como fala com quem nos atende numa loja, num restaurante ou mesmo em casa? Uma resposta atravessada, um olhar de superioridade, são pequenas ações que criam um clima negativo. Podemos nos perguntar, estou vendo a pessoa ali ou só a função que ela exerce? Boa pergunta. Muitas vezes a gente nem nota, né? Pois é. Segundo, exercitar o olhar empático. Tentar se colocar no lugar do outro, principalmente de quem está numa situação difícil ou que a gente julga menor. Lembrar que o Conde Max era um mendigo, mas tinha sido um lorde, ajuda a gente a não julgar pelas aparências e a reconhecer a humanidade em todos. Quebrar esses julgamentos rápidos. Isso. Terceiro, assumir os próprios erros, mesmo que pequenos. Percebeu que foi injusto num pensamento, que falou algo que não devia, reconheça-se para si mesmo, não precisa fazer um drama, mas usar como aprendizado para a próxima vez. É um ajuste fino constante. Um processo contínuo de melhora. Exatamente. E quarto, calibrar nossos valores. O que a gente realmente busca. A história contrasta a riqueza material vazia com a paz de consciência que ele tanto quis depois. A gente está correndo atrás de status, de coisas, ou cultivando boas relações, cuidando da saúde física e mental, aproveitando as alegrias simples e usando o que a gente tem, tempo, habilidade, dinheiro para fazer alguma diferença positiva. Então, no fim das contas, o que essa história toda nos deixa? Acho que é um lembrete muito forte. Mostra que não importa o quão fundo alguém tenha ido, quantos erros tenha cometido, a porta para a transformação está sempre ali. Ela se abre com a coragem de assumir a responsabilidade, com a humildade de reconhecer que a gente precisa mudar e com a vontade sincera de reparar o que foi quebrado. É uma mensagem de esperança imensa na nossa capacidade de evoluir. Exatamente. E talvez como um pensamento final para levar daqui, a história sugere que a maior riqueza que a gente pode juntar não é a que o banco conta ou que a Receita Federal vê. Essa se perde, fica para trás. A riqueza que conta mesmo é a que a gente constrói por dentro, com cada gesto de empatia, cada ato de bondade, cada dificuldade superada com paciência e a paz que vem de tentar viver alinhado com o bem. Fica a pergunta para cada um. Como podemos hoje, nas nossas ações e pensamentos grandes ou pequenos, construir um pouco mais dessa riqueza que ninguém nos tira? Uma pergunta fundamental para a gente refletir. Muito obrigado por mergulhar nessa exploração conosco aqui no O Eu Profundo. Esperamos que essa história toque e traga boas reflexões para o seu caminho. Até a próxima!